Durante um debate no Redcast sobre a PL anti-Oruan, o Arthur Duval explicou claramente o que é ou não apologia ao crime. E tem uma questão, Arthur, que me preocupa ainda mais, é que os termos no projeto de lei são muito genéricos. Né? Então, quem vai ser o burocrata que vai estar sentado na salinha, que vai definir, né, de forma administrativa, considerando, vamos passar a ideia de que, primeiro ponto que eu coloquei, né, que só pode falar que alguém cometeu crime de apologia ao crime se tiver sentença transitada e julgado. Vamos transpor essa fase, né? Ignorar essa parte. Quem é o burocrata que vai estar na salinha fazendo a análise de que determinado artista comete crime de apologia à organização criminosa, apologia ao uso de drogas ou não? Quem que vai estar lá sentado e falar assim, não, peraí, dependendo da caneta, da mudança de partidos políticos, por exemplo, aí que está a grande questão, né? Você muda completamente o foco. Você muda completamente o conceito se aquilo é crime ou não é crime, se aquilo é apologia ao crime ou não é apologia ao crime. Então aí, na minha opinião, tem outro ponto problemático nesse projeto de lei, porque é impossível você definir o que é apologia ao crime, não é? Você pega, por exemplo, uma letra dos Racionais que retrata a realidade social daquele lugar, né, daquela parte da população periférica, aquilo é apologia ao crime ou não? Não é? Alguém pode falar que é, alguém pode falar que não. Então você cria um ambiente subjetivo para gerar muitas injustiças, né? E sempre, no final das contas, quem retrata e quem descreve e quem narra aquela realidade social é quem faz cultura periférica. Então você acaba, infelizmente, subjugando a população artística periférica em detrimento da população artística do mainstream. Sim. Então, esse ponto, eu acho que esse talvez seja o ponto mais difícil. Eu acho que esse é um debate que, assim, para tornar esse debate raso, né, é fácil. Ah, você é um apologista, então, e eu tenho trechos de letra aqui, a gente pode até avaliar. Eu acho o seguinte, Felipe, eu acho que esse é o grande debate. Por quê? Primeiro é o seguinte, a tipificação penal já existe. Então, se existe um problema do poder público ter ou não de definir, em algum momento, se algo é ou não apologia ao crime, esse problema já existe antes desse debate. Porque já existe no Código Penal, artigo 248, acho que é, né? Que apologia ao crime é crime. Então, já existe isso. Isso já está tipificado penalmente. Essa decisão administrativa é o seguinte, ela tem de ser tomada caso a caso, sempre avaliando o contexto. E aí o que acontece que eu acho que não é o teu caso aqui, tá? Mas o que muitas pessoas estão fazendo é o seguinte. Imagina que você tem um espectro, né, uma linha, onde você tem uma coisa que claramente não é apologia ao crime e uma coisa que claramente é apologia ao crime. Você tem esse espectro todo. Existem coisas que estão nos extremos da linha. Então, por exemplo, se eu chegar pra você e falar assim, pega uma música da Bezerra da Silva, vou apertar, mas não vou acender agora. Ah, maconheira, prende! Isso aqui tá muito longe da linha. Tá muito claro que isso não é um crime. Você pegar, por exemplo, o exemplo que eu sempre dou. Você pega o Leonardo DiCaprio interpretando um racista no Django Livre. Vamos prender o cara? Não, claramente é um ator ali interpretando um racista. Então tá muito longe da linha. E tem coisas que estão muito longe da outra linha. Da linha do meio, que é onde é ou não é. Então você pega, por exemplo, uma zona cinzenta aqui. Se eu pegar uma zona, por exemplo, a polêmica do Planet Hemp nos anos 90. Esse aqui já tá mais difícil. E aí, é apologia ou não é? Quem é que define isso? Quem define isso é a sociedade, através dos seus representantes que votaram no Código Penal. Mas também tem outras coisas que estão muito do outro lado da linha, que são muito claramente apologias ao crime, apologia ao crime. Então, por exemplo, quando o cara diz o seguinte, aqui é comando vermelho até o fim, isso é uma apologia ao crime. Assim, não tá perto da linha. Entendeu? Então eu acho que é raso quando o cara quer ou criminalizar tudo, sei lá, por exemplo, você pega assim uma Rita Lee, lança perfume. Ah, lança perfume, apologia à droga, prende. Fica ridículo. Da mesma forma, quando uma pessoa pega um hino do Comando Vermelho e tenta falar que aquilo é arte, não é. Não é. Então, assim, eu acho que nestes casos, e no caso, por isso que a gente apelidou o PL de anti-Oruan, nos casos do Oruan e de outros MCs, eu trouxe exemplos aqui, é muito claro que eles estão longe da linha cinzenta. Eles estão muito pro outro lado. É apologia direta mesmo. Assim, meus manos estão de fuzil pra matar policial. É isso aí. O negócio tá desse. Tem letra falando isso exatamente? Eu tenho aqui, a gente pode fazer. É que eu quero fazer um exercício depois. Então tá bom, isso. então tá bom. O que você pensa sobre isso? Não, esse é um ponto que eu acho que é o principal desse projeto. Assim, eu entendo que aí que tá um ponto que eu acho. Assim, a arte, na minha opinião,
toda arte, ela tem que causar estranheza e reflexão. A arte não é para você ouvir uma música. Até é. A arte, na verdade, vou fazer uma nova situação aqui, nova definição. A arte para causar ou entretenimento, tô cansado, quero ver um filme, não quero pensar em nada. Quero ouvir uma música, quero pensar em nada. Ou causar reflexão, causar incômodo, né? E eu vejo que determinadas letras causam incômodo, isso é bom. Isso é bom. Eu acho que a partir do momento que tem o Oruan cantando isso, Sou Comando Vermelho até o fim, né? Outras letras dele, né? Isso causa incômodo. E causar incômodo é bom porque causa reflexão. E a partir do momento que você tira isso do ar numa canetada, né? Você deixa que isso gere reflexão na sociedade. E mais importante, na minha opinião, do que tirar esse projeto, essas músicas, esses artistas, né? É buscar mudar a realidade local. Se você quer, por exemplo, que não haja música sobre Comando Vermelho, vamos acabar com o Comando Vermelho. Concordo com você. Vamos acabar com o PCC. Se você não quer, por exemplo, que os artistas da periferia, os cantores, os de rap, parem de falar sobre a glorificação do crime, vamos acabar com o crime da periferia. Concordo com você. Vamos mostrar, por exemplo, que a população periférica tem que ter outro modelo. Né, para olhar e falar assim, poxa, eu não quero ser o Oruan, eu quero ser o outro artista, né? Então, por isso eu acho que esse projeto, ele não enfrenta a questão da forma como deveria enfrentar, entendeu? Eu acho que a gente deveria pensar em projetos muito mais significativos para realmente mudar a realidade local daquelas pessoas. Eu concordo com você, eu vou partir do ponto que a gente concorda, que a gente tem que acabar com o Comando Vermelho. Acabar com o Comando Vermelho, parte do trabalho é você fazer um combate cultural da glamorização que isso está sendo feito. Eu vou dar um exemplo para você. Você bate muito na tecla do racismo. Você concorda comigo que o Brasil tem um problema endêmico de racismo. Você concorda com isso? Claro, concordamos. claro. Você concorda que a apologia ao racismo é crime. Então se eu chegar aqui e falar assim, eu acho que preto tem que morrer. Eu acho que eu tenho que ser punido por causa disso. Nenhum de nós aqui é defensor da liberdade de expressão irrestrita. Eu não tenho liberdade para cometer crime. Eu não tenho liberdade para falar que preto tem que morrer. Então eu vou dar um exemplo para você do problema que a gente tem, um problema objetivo. E quando a gente tira da linha, fica caricata a defesa. Olha só, tem uma playlist, tá, no YouTube, que tá com 6,5 milhões de visualizações, de um cara chamado MC Pose do Rodo. A playlist dele chama Só as Antigas do Comando Vermelho. A princípio, você acha que isso aqui tudo bem, existir? Acho que sim. Se eu trocar o crime, se eu falar o seguinte, ó, eu sou um racista e eu vou fazer uma playlist da Só as Antigas da Ku Klux Klan. E eu faço uma série de letras ali fazendo apologia ao racismo. Você acha que eu tenho que ter essa liberdade para fazer esses shows e talvez ser contratado por uma prefeitura para glamorizar esse tipo de crime? Mas aí tem uma questão diferente, né? Porque o racismo é muito mais claro, o ato racista, do que o ato de apologia ao crime. Mais ou menos. Ué. Eu posso trazer para você números, né? Por exemplo, no Brasil você tem pouco mais de 4 mil BOs sobre racismo. Pessoas que sofreram racismo e foram lá fazer um BO. No Brasil nós temos mais de 40 mil homicídios todos os anos. Então eu diria para você que numericamente, eu não estou dizendo que é isso, tá? Não acho que racismo é um crime menor. Mas eu estou dizendo que numericamente, o que esses caras fazem apologia é pelo menos 10 vezes, numericamente, mais grave do que o crime de racismo. Mas colocar, sei lá, músicas playlist do Comando Vermelho, as mais tocadas, eu acho que isso aí é problemático. Claro, eu tenho algumas letras aqui. Eu até fiz um negócio, ô Felipe, pra você entender o seguinte, cara. Quando eu tava começando a militar, eu fiquei um pouco liberbobo. Eu sou a favor da liberdade de expressão irrestrita. Eu tinha umas ideias meio idiotas, do tipo, tudo bem, se o cara quer ser um nazista, deixa ele ser um nazista. Ele é só um idiota. Eu tinha esse pensamento antes. E aí você amadurece e você percebe que não dá. Então, eu vou dar um exemplo pra você. Eu vou falar algumas frases que são... Eu estou parafraseando algumas letras e eu trouxe as letras pra gente discutir, pra você ver como é caso a caso. Então, vamos dar um exemplo. Se eu mandar assim, ó. Vou mandar assim, aqui é Ku Klux Klan até o fim. Isso é problemático pra você? Tem uma letra, que é o hino do Comando Vermelho, que é literalmente isso. Por isso eu vou mandar assim, sou Comando Vermelho até o fim. Eu só troquei o crime. Eu só troquei uma organização criminosa chamada Comando Vermelho por outra organização que hoje, né, claro que não são as mesmas leis, mas seria considerada criminosa, que é a Ku Klux Klan.
Então a gente não pode escolher o crime. É apologia ao crime. Então, ó, apologia ao racismo eu não quero. Apologia ao Comando Vermelho, acho que esse aqui é arte. Não dá. Gostou dessa análise? Assista o Análises Renais de segunda a sexta no canal do MBL Live TV, às 15 horas. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.